diária. Êxodo 6. Deus anuncia libertação. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderoso atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vai dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. A genealogia de Moisés e Arão. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerso, Coate, Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libine e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 130 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz a Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elisafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assi, Elcana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão,
tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seu clã. Foi a esse Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizando segundo as suas divisões. Foram eles Moisés e Arão que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Arão, o porta-voz de Moisés. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? Amém? Para refletir, capítulo 6 de Êxodo mostra a promessa de Deus a respeito do livramento dos israelitas da mão de Faraó. Mostra também ainda as genealogias de Moisés e Arão, fazendo uma identificação formal de sua linhagem, que culminou na casa sacerdotal de Israel. Lemos aqui sobre como os israelitas foram oprimidos pelos egípcios após Moisés e Arão se apresentarem diante de Faraó, para pedir que ele libertasse o povo para ir adorar no deserto. E a parte final do capítulo traz o relato da queixa dos israelitas, como Moisés e Arão, pois consideraram que eles eram culpados pelo aumento do trabalho forçado. Então Moisés, por sua vez, se queixou com o Senhor, questionando o fato de o sofrimento dos israelitas no Egito só ter aumentado desde que ele havia chegado naquela terra. Mas o problema é que Moisés não havia entendido ainda o propósito do Senhor. Nesse ponto, a narrativa de Êxodo 6 tem início mostrando que aquela situação simplesmente preparava a manifestação da poderosa mão de Deus no livramento do seu povo. Naquele contexto, Deus afirmou sua aliança inviolável. Deus explicou a Moisés que havia se revelado a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, no hebraico El Shaddai. Mas agora havia se revelado por seu nome pessoal, Yahvé. O Senhor também relembrou que desde o tempo dos patriarcas ele havia estabelecido sua aliança de dar-lhes a terra de Canaã. Mas o fato de a genealogia trazer os detalhes de que Arão era sobrinho de Joquebede parece desacreditar esse tipo de possibilidade. Isso porque uma genealogia representava ou simbólica dificilmente registraria esse tipo de união que, inclusive, mais tarde foi proibido na lei. A genealogia de Êxodo 6 também não registra os descendentes de Moisés. A genealogia, que não é exaustiva, se concentra em aprofundar a genealogia de Arão para estabelecer-se a sucessão sacerdotal. Por fim, Êxodo 6 termina novamente relembrando a convocação de Moisés para ser o instrumento que Deus haveria de usar na libertação de seu povo no Egito. Os versículos finais de Êxodo servem de introdução para a história registrada em Êxodo 7, que mostra Moisés falando novamente a Faraó. Amém? Acione o sininho das notificações, fique conosco. Vamos continuar juntos. Que Deus possa abençoar a cada um em Cristo Jesus. Um grande abraço.